Olá, pessoal. Professor Fernando Insert, estamos aqui para mais um podcast do curso de Engenharia de Software. Nossos convidados hoje, o Wellington Prado, acadêmico do curso de Engenharia de Software do Centro Universitário FAG, e o advogado Charles Lustosa. Nosso assunto de hoje é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então é um tema que hoje é um tema obrigatório, né? Todas as empresas precisam se adequar. As grandes empresas, a gente já sabe que já se movimentaram, já estão adequadas ou se adequando a isso. Porém, eu vejo muito pouca movimentação das empresas menores. Creio que algumas nem sequer saibam o que é LGPD, né? Então a gente vai bater um papo aí sobre esse assunto hoje, falar sobre alguns termos aí, né? Sobre quem é o titular de dado, quem é o controlador, quem é o operador, para o pessoal entender quem são esses papéis, o que cada um desses papéis desempenha na LGPD. E nada melhor do que a gente começar descobrindo o que é a LGPD. Consegue falar para nós, Wellington? Consigo. A LGPD, como você falou, a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei que ela vem para proteger nós enquanto titulares de dados, enquanto pessoas físicas. E as empresas têm a obrigação de resguardar os nossos dados e proteger eles de serem divulgados ou invadidos aí por terceiros. Uhum. E dentro da organização, dentro de uma empresa, nós temos algumas pessoas que são responsáveis por determinadas ações, né, relacionadas a essa implantação ou a manutenção dessa LGPD. Né? Então, o titular de dados é a pessoa que está fornecendo dados para a empresa, correto? Isso. O cliente, ou o paciente, ou o aluno, no caso do Centro Universitário FAG. Certo. Aí temos também o controlador de dados. O controlador é a instituição em si, a empresa que está fazendo essa aquisição dos dados. Isso, né? A empresa que faz a coleta dos dados e mantém eles por algum motivo que, no nosso caso da instituição, será para toda a vida acadêmica do cliente, né? Do aluno. E é muito comum a dúvida de que empresas pequenas que raramente adquirem dados de algum cliente se acham isentas de implantação da LGPD. Mas uma empresa que tenha um funcionário sequer, ela já tem dados de alguém, Sim. dados pessoais de alguém, ou até mesmo dados sensíveis, né? E então todos estão sujeitos a cumprirem, né, a execução aí da LGPD, independente do porte da empresa, né? Isso mesmo. Até a empresa que não tem empregados. A empresa pode ser que seja só o sócio lá, o operador de serviço, desde que ele trabalhe com dados, receba dados dos seus clientes. A lei é geral, é para todos. E a lei também fala que não são só os dados dos clientes, os dados dos funcionários também têm que ser protegidos. Exatamente. Então, envolveu dados de pessoas físicas. Isso. Esses dados têm que estar protegidos, né, para fora de acesso da finalidade que a empresa se propõe, né? Se a empresa coleta o dado para uma determinada finalidade, aquele dado não pode ser utilizado para nada além daquilo, né? Isso. Vamos entender dados, Fernando e Wellington, com o sentido mais amplo possível da palavra. Pode ser dados físicos, podem ser dados eletrônicos, podem ser dados pessoais, dados quilométricos. Então, dados no sentido amplo, geral. A atividade da empresa é X e ela pode usar os dados que ela obtém para a realização da sua atividade, para aquela atividade que é o motivo pelo qual ela teve acesso àqueles dados. Fora desta utilidade é que se busca proteger aí, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi promulgada no Brasil no ano de 2018, em agosto de 2018. Ela tinha uma previsão inicial de 2 anos para entrar em vigência, então entraria em vigência em agosto de 2020, e em razão da pandemia deu uma atrasada nisso, né? Mas ela entrou em vigor
efetivamente em setembro de 2021. O governo federal já criou a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão fiscalizador que vai começar a fiscalizar, né, as empresas em relação ao tratamento desses dados. E disso surge uma infinidade de coisas. A lei ela é relativamente curtinha, ela tem 65 artigos, se não me engano, mas a abrangência dela é assim, algo bem significativo, altera a forma de trabalho da empresa, microempresa, da empresa individual, lá, o microempreendedor individual, até a empresa que tem 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 funcionários. Então, muda o tratamento em relação a todos. Certo. E no caso de vazamento dessas informações, vamos supor que uma empresa teve os dados vazados para a ANPD, né, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, para que ela tome alguma medida. A denúncia precisa partir de alguém, do titular do dado, ou qualquer um que se sinta, prejudicado ali pelo ato, pode fazer a denúncia, ou ela tem autonomia para... A denúncia pode partir de qualquer pessoa e a fiscalização pode até partir direto da própria agência. Eu não sei se ela vai ter, pelo menos não neste momento de implantação, esse momento inicial, se ela vai ter um alcance muito longo, mas autorizado está. E pode falar. Desculpa te interromper, Charles. E a lei diz que, inclusive, a empresa ela tem que se autodeclarar culpada. A empresa, dependendo da gravidade e da quantidade de dados que vazarem, a empresa mesmo tem que ir até o público, tem que ir até a ANPD, que é a agência, e dizer que vazou tem que dados. Declarar, isso. assumir que isso Por isso e tentar reparar, né? Por isso que a gente tem visto tantas notícias de vazamento de dados de grandes empresas. Uhum. E o que muda aí é que a empresa não é que não vai existir, né? Pelo menos o que se tem divulgado até agora. Não é que não vai existir um vazamento, mas a empresa deve comprovar e adotar meios para impedir que isso aconteça, né? Não quer dizer que, olha, de repente surgiu um hacker lá, né, que o cara é diferente, acima da média e conseguiu, de alguma forma, invadir o site da empresa, conseguiu tomar dados, alguma coisa nesse sentido, mas a empresa deve demonstrar que ela adotou os meios para que isso não acontecesse. Ainda assim aconteceu, quem vai avaliar daí a eventual penalidade é a ANPD. Certo. E quais são as sanções aplicáveis no caso de vazamento de dados, multas, prisão, que? Multas que... Multas... Você lembra os valores, Wellington, de quanto a quanto? São bastante pesadas, milhões. Pesadas. Deixa eu até ver se eu acho... Enquanto o Wellington vai falando, eu vou procurando na lei aqui para ver se eu acho os valores das multas. São pesadíssimos. Eu vi por cima aí, não sei se existe um teto, mas eu já vi valor de 50 milhões de reais. Agora ou 2. Não me recordo. É até 4% do faturamento. Ou essa quantidade de milhões aí que você falou. Pois mas salgado, não me recordo. É bastante. Bastante então, salgado. Dependendo da finalidade da empresa, compensa fazer um investimento aí em segurança da informação. Segurança da informação. Inclusive, o encarregado de dados, o pessoal que trabalha com LGPD, virou uma nova profissão, né, Charles? Aí abre todo um mercado novo, né? Até por isso de estarmos aqui, eu e o Wellington, porque você vai associar, como hoje grande parte dos dados estão no meio eletrônico, né, no mundo virtual, por isso que associa bastante a atividade jurídica com a atividade aí ligada à internet, né, à virtualização, à tecnologia, associa as duas profissões. E aí surge, por exemplo, a figura do DPO, que é o responsável, é o Data Protection Officer, que é o responsável pelos dados dentro da organização. É uma atividade que está super em ascensão no mercado de trabalho. E quem vai ocupar esses cargos normalmente vai ser alguém da área jurídica ou alguém do TI, né? Uhum. No nosso caso aqui, a gente associou o jurídico ao TI. Estamos aí, eu nomeado e o Wellington como adjunto, vamos dizer assim, por enquanto, né? Até a gente entender, compreender e fazermos as capacitações necessárias.
o Wellington está na parte operacional aqui, dentro do nosso grupo, cuidando disso. E existe também o operador, né, de dados. Existe a controladora, que é a empresa, e o operador, que são as pessoas que manipulam os dados, né? Por exemplo, uma terceirizada. Por exemplo, a gente pode ter uma empresa que faça o nosso RH, faça a nossa contabilidade. Folha de pagamento, por exemplo, pode Isso. ser uma empresa terceirizada, ela também tem... Enquanto controlador, a gente vai ter que disponibilizar os nossos dados e essa empresa vai ficar acarretada de fazer a contabilidade, por exemplo, e ela será o nosso operador de dados. Certo. E perante a lei, essa empresa também tem os seus deveres de proteger os nossos dados. Caso de vazamento, vai ter suas penalidades também. Em caso de vazamento, então, Charles, a controladora é responsabilizada e esse operador pode ser responsabilizado de forma solidária também? Como é que funciona? Pode também, de acordo com a responsabilidade de cada um. A penalização ela é de acordo com a responsabilidade e a ausência de cuidado de cada ente envolvido nessa cadeia, né? Então, o operador, o tomador, o próprio DPO, o detentor da informação lá. Vai depender do que tiver estipulado no contrato. Exatamente. Também, né? E essa lei geral da proteção de dados não é específica para dados eletrônicos, né? Não. Dados físicos também. Todo tipo de formuláriozinho que fica no armário lá, Sim. é sujeito também a mesma lei, né? Olha só, Fernando, que bacana. Por isso que envolve toda a instituição, toda a empresa como um todo. Suponhamos que numa empresa grande, independentemente do ramo de atividade, você saiu da sua sala e deixou o seu computador aberto, deixou um papel em cima da mesa com dados importantes e veio lá o serviço de limpeza, terceirizado ou não, e eventualmente, por engano ou propositadamente, pegou esse papel e divulgou. Às vezes, vamos supor que você está aí com uma informação que era uma informação até sigilosa e a pessoa acabou vazando essa informação, né? A responsabilização é geral e o cuidado é geral. Então, veja só, você tem que fazer um treinamento desde o pessoal lá, de todos os níveis da empresa, porque envolve o tratamento de dados como um todo, né? Então, o pessoal da zeladoria que foi limpar a sala tem que ter o cuidado de não mexer onde não lhe compete, né? O Fernando, que saiu da sala, no exemplo que eu dei, tem que ter o cuidado de não deixar papéis que não podem estar em cima da sua mesa, não deixar a porta aberta, não deixar a tela do computador ligada, desbloqueada. Então, envolve uma série de questões. Você trouxe um pendrive para copiar um arquivo de alguma coisa para alguém que não tem a ver com o teu trabalho direto ali. Naquele pendrive tinha algum software que acabava copiando dados do seu computador. Tá vazando dados. Eu escutei um profissional da área falar que essa lei ela vai do P ao P, que é do porteiro ao presidente. Então, todas as pessoas da empresa têm a sua responsabilidade. Isso aí. Viu? Deixa eu voltar aqui um pouquinho na questão da multa. Está no artigo 52 da LGPD e diz lá que no inciso 2º, a multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada no total a R$50 milhões por infração, né? Por infração. E aí a gente já vê aí, Fernando, grandes grupos sofrendo ataques cibernéticos, né? Lemos uma notícia hoje aí, eu e o Wellington, que teve vazamento de dados na rede McDonald's, por exemplo, né? A lei é nova no Brasil, mas ela já existe nos países de primeiro mundo, na Europa, há bastante tempo. Pois é, tem o caso do Banco Pan, que teve um vazamento grande, dia 15 agora, né? Bem recente, então não ficaram sabendo? Do Banco Pan. Não cheguei a ver. O que vazaram? Vazaram informações pessoais, né? Dados, telefone, nome, telefone, CPF, saldo da dívida, que o banco é especializado em empréstimos, né? O saldo devedor, vencimento das faturas. Então, vazaram, se eu não me engano, uns 35 gigabytes de informações. Na verdade, foi um ataque hacker, né? Então, o pessoal foi lá, invadiu o sistema, capturou esses dados
e divulgaram 1 giga desses dados. Se eu não me engano, são 22 milhões de contas. Eu ia perguntar quantos titulares. 22 milhões de titulares, afetados. então. 1 giga que valia 22 milhões? Não, eles divulgaram 1 giga de 20 gigas, né? Eles divulgaram 1 giga do total que eles furtaram. Uhum. E aí, eles divulgaram esse 1 giga para provar que eles tinham posse dos dados. E estavam extorquindo a empresa, pedindo um resgate pelo restante. Então, já teve casos aí... Bom, pessoas mais intencionadas é comum, né? Então, por que se invade sistemas e furta dados de alguém? Para obter vantagem financeira, né? Exato. Então, baseado nesses casos aí, já teve um pessoal que, com posse desses dados, acabou ligando para essas pessoas, porque tinham todos os dados, né? Telefone. Uhum. Então, quando você tem muitos dados, você tem o poder de convencimento daquela pessoa que você faz parte do quadro de colaboradores daquela empresa, né? E aí, por exemplo, o Wellington tinha uma dívida de 10 mil, fez um empréstimo de 10 mil. Aí eu de posse dos dados do Wellington, vou ligar para o Wellington e falar, Wellington, eu vi que você tem uma dívida aqui com nós, do Banco Pan, de 10 mil reais. Negocia por 2. E a gente negocia por 2, aí eu posso te mandar o boleto? E aí aconteceram. E aí começam os golpes. Aconteceram casos assim. Então, isso é só uma das possibilidades, né? Outras, abrir conta com os dados falsos. Então, contas falsas, né? Com dados verdadeiros, se passando por outras pessoas. Então, engenharia social aí, né? Que é um crime muito comum. Sim. O universo de abrangência é muito grande, né? Então... A gente viu aí outro dia também notícias que acho que o site da PUC também sofreu ataques. Eu li uma no final da semana passada que o site da Justiça Federal, eu não lembro de que estado, também sofreu uma invasão e a pessoa alterou resultados de sentenças de processos. Então, isso muda a vida. Sim. Né? Muda a vida da pessoa. É uma coisa que é uma abrangência muito grande. E falando de engenharia social, hoje mesmo eu vi uma notícia que um cliente de um banco desses de criptomoedas foi roubado em $650 mil. Porque a pessoa se passou pelo banco, conseguiu que a pessoa trocasse a senha dela do iCloud e por uma brecha de falha na aplicação da Apple, ele conseguiu invadir a conta e transferir todo esse valor. O que eu vi hoje foi outro caso. Um hacker roubou 960 milhões de dólares de uma corretora de criptomoedas. Em questão de 3 minutos. Eu vi esse de um cliente, que ele ficou mandando mensagem para o celular falando que ele tinha que trocar a senha porque estava tendo tentativas, trocou, ele tinha uma falha no aplicativo, ele invadiu. Bom, a galera que usa o WhatsApp, Facebook, deve ter notado aí nos últimos tempos que teve que aceitar um novo termo, né, de privacidade. Então, as empresas, mesmo que do exterior, que atuam aqui no Brasil, elas são obrigadas a cumprir a nossa legislação, né, Charles? Exatamente. A empresa que atua aqui no Brasil, ela vai cumprir a lei brasileira, né? E por isso que você tem visto novos termos de privacidade, por isso que quando você acessa os sites aí, hoje você é obrigado a clicar lá para aceitar os cookies e o site deve, dever, né, por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, informar quais os dados ele está captando do seu acesso e a finalidade, né, o porquê que está sendo captado aqueles dados. Então, se você reparar, hoje quase todo site que você vai entrar tem ali uma tarjinha, alguma coisa, e o site te obriga a clicar para você dar o aceite, senão você acaba não navegando. Uhum. E como a gente falou antes, não é só no mundo virtual, eletrônico, dados físicos. Eu já fui usufruir de serviços, vou até citar exemplo, exames de laboratório, onde eu tive que, a partir recentemente, passar a assinar lá uma declaraçãozinha, dando um X, que eu estou ciente dos meus dados que estão circulando ali, né? E a finalidade para os quais eles estão sendo usados. O que é? Eu volto a dizer, o que é isso? É o cuidado que a empresa tem que imprimir nas suas atividades para que, se acontecer algum problema,
ela possa demonstrar para a Agência Nacional de Proteção de Dados, olha, eu estava tomando os cuidados, não foi uma leviandade da minha parte, né? Não foi um descuido, um desleixo, aconteceu porque às vezes acontece mesmo. Né? Aconteceu porque, como você falou, o mundo está cheio de pessoas mal intencionadas aí, que procuram de alguma forma obter vantagem, né? Exatamente. Além disso, a lei ela fala que ela não protege só os brasileiros. Os estrangeiros que tiverem solo brasileiro, as empresas têm o dever de proteger os dados deles também. Por exemplo, um paraguaio que vem aqui para Cascavel, que se hospede num hotel, que peça um iFood, todas essas empresas ela têm o dever de proteger os dados dessa pessoa, sendo ela estrangeira ou brasileira, por ela estar no território brasileiro. Certo. Bom, a presença de um profissional de segurança da informação mais do que nunca hoje é vital, né? É, super importante. É claro que para uma empresa manter um profissional desse de forma fixa ali, efetiva, Sim. trabalhando todos os dias, é um custo muito alto. Tem opções de consultorias nesse caso, né? Sim. Consultoria ali para validar se os teus mecanismos de armazenamento e seus sistemas estão em conformidade, né? Então, mais uma possibilidade aí do profissional da área da tecnologia da informação se especializar, né? Em segurança da informação com esse foco específico, né? Na LGPD, para tentar minimizar de alguma forma esses vazamentos, né? Como eu disse lá antes, é um novo mercado aí, né? Um nicho de mercado, vamos dizer assim, que certamente o pessoal da tecnologia da informação e com o auxílio do jurídico, né? Dos advogados, do meio jurídico, vai acabar ocupando por causa da natureza das suas atividades, né? São atividades que basicamente estão interligadas. No mundo jurídico, a movimentação é grande aí em torno da LGPD. Tem bastante gente fazendo cursos, bastante palestras. O pessoal está se atualizando, está se aperfeiçoando para exercer esta profissão. No meio tecnológico, no TI, nem se fala, né? Porque aí a velocidade da informação é até mais rápida, eu acho. Também. Né? Tem empresas, igual você falou, prestando consultorias de técnicas de invasão, de técnicas de defesa, consultorias de treinamento de pessoal, porque como a gente comentou aqui, vai do porteiro ao presidente, então todas as pessoas têm que saber como acessar um e-mail, como prever um ataque de phishing, por exemplo, e também tem empresas criando websites com o intuito de garantir treinamentos e prêmios para as empresas contratarem esses sites e os colaboradores passarem por esse treinamento, por essa... Pois os colaboradores eles têm que ter as atitudes de tentar evitar, por mais que não seja intencional às vezes. Não sair clicando. Então, às vezes, o cidadão recebe algum e-mail e não era a intenção dele causar uma infecção do computador ou vazamento de dados, mas involuntariamente acaba acontecendo, né? Então, os colaboradores, no modo geral, têm que ter essa consciência de que... Não adianta você investir em equipamento pesado, em estrutura pesada, se você não treina um colaborador para ele identificar um e-mail de phishing e identificar um e-mail mal intencionado. Porque se ele fizer um clique, toda a sua estrutura cai por água abaixo. Certo. Os sistemas são responsáveis, né? Eles têm o objetivo de serem seguros, né? Mas no meu ponto de vista, a maior parte dos vazamentos que acontecem é por vias humanas, né? Sim, a falha humana. As pessoas que dão mole. E se tratando de sistemas, a gente sabe que é praticamente impossível um sistema 100% seguro, né? Sim. Sempre uma brecha vai existir, então... Ele nunca é inviolável, né? Nunca é. Por isso que você tem que investir em ambos os lados, tanto em treinamento para pessoas e em estrutura física de qualidade. Essa questão de conscientização dos colaboradores é um trabalho contínuo, né?
Porque as pessoas fazem um treinamento E esquece. Depois você- Passa um mês ou 2, cai no esquecimento. Aí, então tem que estar sempre relembrando. Sempre tem um trabalho de comunicação interna ali para manter ativo na mente do colaborador de que ele tem que tomar os devidos cuidados, né? Acho que é até mais amplo, Fernando. Não só o colaborador, o próprio o usuário dos serviços deve cuidar dos seus dados também de uma forma mais, assim, vamos dizer, mais aplicada, né? Quando eu vou contratar um determinado serviço que me pedem dados, eu também devo fazer uma checagem. Tá, eu estou contratando um serviço X, onde vão precisar de alguns dados, mas às vezes há um exagero de dados, né? Eu estou contratando, sei lá, um serviço da instituição de ensino e aí me pede os documentos pessoais, é normal, é natural, a escolaridade, mas daqui a pouco vão pedir informações extras que não tem nada a ver com aquele serviço que vão me prestar. Uhum. Né? Então, o próprio usuário também deve questionar, mas espera aí, para que estão usando os meus dados, esses dados, para essa atividade que eu estou contratando? É condizente? Não é? A gente tem que colocar isso numa balança. Uhum. Fica a dica aí para as instituições que coletam dados, coletar apenas os dados necessários para aquela finalidade. Né? A lei bate em cima disso também, coletar apenas os dados necessários para a finalidade. Porque as empresas coletam a mais para utilizar para outros fins. E isso não é mais cabível. O pessoal utiliza dados aí para fazer estratégias de marketing e tudo mais, né? E isso seria um fim justificável ou desde que esteja no contrato ali da prestação de serviço ou coisa parecida? Desde que a pessoa ou física deu o consentimento, se a pessoa física der o consentimento dela, por isso que o Charles está falando, que as pessoas também têm que se proteger, elas têm que saber para qual finalidade estão usando os dados dela. Maravilha. Bom, então acho que é isso, pessoal. A gente conseguiu, eu acho que, dar uma visão geral sobre a LGPD para os nossos espectadores. Agradeço a presença de vocês e espero contar com a presença de vocês numa próxima oportunidade. Valeu, grande abraço. Obrigado, Fernando. Obrigado, Fernando. Obrigado, amigos aí e espectadores. Ficamos à disposição aí para qualquer dúvidas. Maravilha. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.